Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é o decreto assinado no último dia 7 de maio pelo presidente Jair Bolsonaro, que praticamente libera o porte de arma no país. Além disso, o decreto, entre outros pontos, aumenta o poder de fogo das armas que são autorizadas, como pistolas .40 e revólveres calibre 38. E para debater esse assunto, recebemos aqui em nosso estúdio o advogado Luciano Macri, ele que é professor também e presidente da Comissão de Direito Penal da UAB, e o delegado de polícia, o Dr. Renato Pupo, que também é professor de Direito. Então eu começo perguntando aos senhores qual a avaliação desse decreto, ele é positivo ou ele é negativo? Qual a avaliação que os senhores fazem, doutor Luciano? É um prazer estar aqui na TV Câmara, podendo falar um pouco sobre a nossa legislação, esse decreto do presidente Jair Bolsonaro. Em primeira análise, o que se vislumbrou diante do referendo realizado em 2005 se ateve apenas à comercialização, né? Então, às vezes as pessoas confundem um pouco sobre porte e posse, mas é apenas comercialização. Foi permitida a comercialização Quer dizer, de o brasileiro armas, apoiou a venda de armas. a venda de armas. Ok. O Estatuto do Desarmamento de 2003, ele trouxe uma série de requisitos para a compra e o porte de arma. O que o decreto do nosso presidente vem ampliando é a concessão de uma presunção absoluta a certas categorias elencadas por ele como de extrema necessidade. Seria o caso do advogado, seria o caso do jornalista que atua em âmbito criminal, os caminhoneiros. Ele parte deste pressuposto... Até conselheiro tutelar ele Até põe. conselheiro tutelar. Ele parte desse pressuposto de que essas pessoas trabalham em risco, em constante risco, e por isso não precisariam comprovar a efetiva necessidade de estar armado. Por um lado, é positivo, pois essas pessoas podem sim estar em risco, mas é necessário uma apuração melhor. Com o Estatuto, havia-se uma delegação ao delegado de polícia que avaliaria esta situação, se esse indivíduo realmente, e aí qualquer indivíduo, não só essas categorias, qualquer indivíduo poderia requisitar o porte, e o policial, o delegado federal, analisaria e concederia ou não. Né? Mas temos aí uma grande polêmica a ser conversado aqui nesse nosso debate. Gostaria de ouvir a posição avaliação do doutor Renato, delegado e professor. Doutor. Bom, em primeiro lugar, cumprimentá-los. Satisfação de estar aqui com vocês, Gama, doutor Luciano, meu amigo, professor, renomado professor, penalista. Cumprimentar aos telespectadores da TV Câmara e cumprimentá-lo também, Gama, pela iniciativa. Eu gosto, você sabe que eu gosto de assuntos polêmicos, eu acho que toda vez que surge uma polêmica, esse assunto tem que ser abordado, até porque muitas pessoas, às vezes, pensam que têm uma opinião formada, mas foram induzidas e elas precisam ouvir os dois lados. Então, você está de parabéns, dando não só a nós a oportunidade de expressarmos aqui o que pensamos, mas dando aos telespectadores a oportunidade de ouvirem algo a respeito. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quero dizer que o Bolsonaro foi eleito com essa bandeira, então não posso criticá-lo. Está sendo coerente. Agora, eu acho que tem aí uma série de equívocos. Acho que o meio adotado, inclusive não sou só eu que estou falando, mas já foi questionada a constitucionalidade disso. É constitucional? É inconstitucional?
ele poderia, por decreto, regulamentar a lei já existente, mas não criar fatos, criar novas regras. Ele avançou um pouco nesse sentido. O doutor Luciano depois vai falar também, eu já sei que ele pensa da mesma forma. Mas essa questão, essa abertura, eu costumo dizer, o direito penal é um conjunto de regras que disciplinam a vida em sociedade. Conflitos entre seres humanos são naturais. No passado, as pessoas resolviam esses litígios, cada um ao seu modo, era a lei do mais forte, na época da Idade da Pedra. Com a evolução do homem, com a evolução da sociedade, o Estado chama para si essa responsabilidade. E a impressão que dá é que nós estamos regredindo, que está devolvendo às pessoas o direito de cada um resolver seus problemas ao seu modo. O direito de defesa, tudo bem, mas isso aí vai além. E eu acho que provoca um desequilíbrio. Por quê? Porque não são todos que têm condições de adquirir arma. E vai favorecer os mais abastados. Essa ampliação, uma análise objetiva, pertence a determinada categoria, precisa. Isso não é justo. Às vezes alguém que não pertence àquela categoria precisa mais. Então tem que ser uma análise subjetiva, de caso a caso. Eu não me lembro se foi o doutor Luciano ou se foi você que falou dos caminhoneiros. Alguns talvez precisem, outros não. Se caminhoneiro precisa, por que um taxista não precisa? Motorista de Uber, motorista dos aplicativos, que às vezes na madrugada estão transportando desconhecidos no banco de trás, às suas costas. Eu acho que estão até mais expostos que os caminhoneiros. Então é uma série de coisas. E, para não me alongar muito, depois a gente vai abordando ponto a ponto, mas questão de políticos. Eu que vivo aqui no meio político, já estou no meu 7º ano, eu vejo que na política impera o ódio. Nós vamos autorizar porte de arma sem justificativa, sem demonstração da necessidade para pessoas que cultivam o ódio. E não vamos tirar por base só o Rio Preto, não. Vamos lembrar que moramos num país de dimensões continentais. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa hora. É porque entra vereador aí, né? Vereador eleito está liberado. A idade mínima exigida é 18 anos. São jovens impulsivos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais de caso a caso, mas eu tenho muito receio. Só para encerrar, depois eu vou ver a palavra. Comprovadamente, arma na mão de quem não está apto a portá-la, ela causa mais problema do que evita crime. Causa mais problema do que evita. Queria que o doutor Luciano falasse um pouquinho sobre o aumento do poder de fogo, porque até então armas restritas como pistolas .40, revólver calibre 40, né, estão liberados. Isso poderia ter sido feito por meio de um decreto? Na minha convicção, não. Por quê? Existe no direito uma pirâmide de Kelsen que estabelece uma hierarquia de normas. Constituição Federal, lei complementar, leis ordinárias, que é o caso do Estatuto, e só lá embaixo os decretos. Então os decretos deveriam apenas, o decreto do Executivo apenas regulamentar a lei e não legislar. O que ele vem fazendo é ampliando o rol de armas e isso acaba, por via reflexa, legislando. Por quê? As armas de uso restrito se enquadrariam no artigo 14 do Estatuto, que tem uma pena de 4 a 6 anos. E com o decreto, essas armas deixariam de ser de uso restrito e se enquadraria no porte de uso permitido. O que acabaria acontecendo é uma novatio legis in melius, que necessariamente, pelo nosso ordenamento, retroagiria. Então, tenho acesso a vários advogados que já estão peticionando, inclusive com revisões criminais,
para o enquadramento dessa novatio legis in melius. Ou seja, pessoas que foram condenadas por portar armas de uso restrito, no caso, não teriam mais essa... Exatamente, teve uma diminuição de pena. Né? Doutor, como delegado, o aumento desse poder de fogo, pistolas, .40, até então de uso restrito, né, de forças armadas, forças policiais, e revólveres, carabinas, calibre 40, isso traz mais risco para a sociedade? Sem dúvida nenhuma. Como eu disse na primeira fala, o simples fato de permitir que as pessoas andem armados, eu já acho que é mais perigoso, traz mais risco para a sociedade. Agora, quando esse poder de fogo é ainda maior, o risco é proporcional, a consequência é proporcional. E quando eu falo que eu acho que isso aumenta o risco, que as pessoas armadas expõem todos a perigo, eu não falo com base em achismo. Você foi até muito feliz na sua pergunta. E sim na minha experiência de 27 anos como delegado de polícia. Eu gosto, assim como faço na faculdade, faço em todos os lugares, quando eu defendo um ponto de vista, eu, na medida do possível, exemplifico baseado em casos concretos, obviamente suprimindo o nome das partes envolvidas. Mas eu vou dar um exemplo recente. Recente não, aconteceu há mais ou menos 2 anos. Numa discussão de trânsito em Rio Preto, uma pessoa que se sentiu injustiçada saiu do carro e o outro saiu também, tentando se justificar. O primeiro que saiu do carro pegou uma barra de ferro que ele estava carregando e foi para cima do outro motorista. O outro motorista ficou correndo em volta do carro e ele correndo atrás, não alcançava. Num determinado momento ele parou com a barra de ferro e destruiu o carro do outro motorista. Pergunto, se em vez dessa barra de ferro ele tivesse com uma arma de fogo? Com a barra de ferro ele não alcançou. Com a arma de fogo ele alcançaria, porque ele não precisaria chegar até o seu desafeto. Então, eu repito, as pessoas vão passar a fazer justiça pelas próprias mãos. Isso é um perigo. As pessoas não estão preparadas para... Aumentando ainda mais o poder lesivo dessas armas, eu temo que algumas tragédias possam acontecer. Lesionando seus desafetos, lesionando terceiros inocentes, porque a pessoa que não tem preparo, inclusive psicológico, existe. Para você portar hoje, você já tem alguns requisitos, preparo de manuseio e a capacidade psicológica. Quem não tem isso, sai atirando a esmo aí e acaba no meio de uma multidão, lesionando tudo aquilo que a gente vê nos jornais, nos telejornais, e se indigna, aquilo que acontece nos morros bala do perdida, Rio de Janeiro, né? Bala perdida, a gente vai começar a ter isso aqui em casa. No nosso dia a dia. Então isso é muito perigoso. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas você acabou de dizer, significa que as pessoas já andam armadas. Sim, então vamos aumentar, se for para aumentar alguma coisa, vamos aumentar o poder de coibir desse tipo de coisa, o poder de combate. Sabe aquela história, o cachorro está com pulga, mata o cachorro? O que está aparecendo aqui é isso, o rabo está balançando o cachorro, e não mais o cachorro balançando o rabo. As pessoas os bandidos já estão andando armados, então vamos liberar arma para todo mundo, e deixa que cada um resolva ao seu modo. Isso é um perigo. Vamos ver no meio de um faroeste aqui. Eu acho, os bandidos estão andando armados? Sim. Então vamos aumentar a capacidade dos órgãos encarregados de combatê-los. Eu acho que essa é a regra num Estado democrático de direito. Porque uma coisa é democracia, outra coisa é anarquia. A gente, liberando geral, repito, a gente está retornando à idade da pedra, cada um fazendo justiça ao seu modo, e aí desaparece a função do Estado. O próprio ministro Sérgio Moro da Justiça disse numa entrevista que esse decreto não tem nada a ver com segurança pública, é o cumprimento de uma promessa de campanha, é isso mesmo? O senhor acha que de alguma maneira essa liberação de armas pode aumentar a segurança pública ou isso é falácia? Eu acho, disse no início, que ele foi coerente, isso aí a gente tem que respeitar. Ele foi coerente porque ele foi eleito com essa bandeira, essa era uma das que ele ergueu. Mas eu tenho informação de dentro do Congresso que o Moro não gostou da forma como as coisas foram feitas. Parece que ele nem participou, né? Não gostou e foi informado algumas horas antes do decreto ser publicado. Dizem que ficou muito aborrecido com isso, eu acredito. Eu acho que ele não permitiria que fosse publicado da forma como foi. E a questão de segurança pública, aquilo que eu acabei de dizer, não acredito que isso vá aumentar a segurança pública. Isso talvez dê para alguns a sensação de segurança, porque a pessoa, quando ela anda armada, ela acha que ela está segura. Mas se ela não tiver aptidão de manuseio, aquela arma poderá ser usada contra ela, inclusive. Às vezes um assaltante chega desarmado e ele acaba fazendo uso da arma da vítima
para matá-la, para qualquer coisa assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que é importante, que nós, policiais, somos alertados a todo momento. Porque quando se fala em arma, pensa, eu com a arma na cinta. Tem que ter o cuidado de guardar essa arma. E muita gente não vai ter esse cuidado. Então a pessoa larga a arma no carro, em qualquer lugar, assim como faz com bolsa, como faz com objeto de valor, larga a arma no carro, é um chamariz para o ladrão. Então isso de repente pode armar mais ainda os ladrões. Temos os acidentes domésticos, as pessoas numa discussão em casa tendo arma, isso é um perigo. Estimula, ou às vezes aquele que larga a arma num local acessível para crianças ou para um adolescente, às vezes um adolescente que está passando por um momento conturbado, ou por drogas, ou por aqueles conflitos naturais da idade, eles passam a ter acesso a isso dentro de casa. Isso é um perigo, nós podemos ter inclusive algumas tragédias familiares. Tem o caso das escolas aí, né? Ataque em escola, né? Falando em tragédia familiar, desculpa, eu falo bastante, mas eu já vou devolver a palavra. Nós temos um caso, não vou citar nome, do irmão de um ex-governador que foi vítima de uma tragédia familiar. Numa discussão com o filho, na madrugada, acabou matando o filho com uma arma. Então, arma dentro de casa é para poucas pessoas, para quem comprovadamente tem capacidade de manuseio e aptidão psicológica. Legal. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso com o doutor. Quero perguntar para o doutor Luciano se o senhor acredita que o Congresso ou o próprio Supremo, já que tem algumas ações questionando esse decreto lá, esse decreto vai ser revisto. Com certeza. Se as instituições estiverem funcionando como deveria, eu acredito que será no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber já aguarda o pronunciamento do nosso presidente, que acredito... Acho que deu 5 dias para ele se explicar, né? Inclusive do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para ver a posição que eles têm a respeito disso. E ele já se manifestou previamente dizendo que, se for inconstitucional, que as instituições o façam, né? Retirem o decreto. Fato é que tanto o Supremo Tribunal Federal pode suspender totalmente ou parcialmente e remeter a análise ao plenário, quanto a Câmara, o Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo. Que se sobrepõe ao decreto executivo. Sim. A análise, provavelmente, isso é o que a gente espera, que seja suspenso o projeto ou até remetido para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Doutor Renato, a questão de liberar menores para a prática de tiro esportivo, isso é saudável como esporte? Eu acho que não. Acho que é um estímulo. A gente defende já há algum tempo que tudo que estimular a violência deve ser mantido à distância dos menores. Comprovadamente, tudo que o menor tem acesso influencia na sua formação. Eu até, saindo um pouquinho, vou só fazer um paralelo para exemplificar. Eu sou autor de um projeto de lei, virou lei em Rio Preto, não sei se vocês se lembram, uma lei que proíbe, por exemplo, nos supermercados, colocar bebida destinada a menor em forma de garrafinha de champanhe. Sim. E ao lado de bebidas alcoólicas. E na época, para elaborar esse projeto, eu conversei com especialistas e eles falaram tudo influencia. Então o garoto está tomando um suco que não tem nada de prejudicial à sua saúde, mas numa garrafinha que imita a garrafa de champanhe. Né? Isso estimula o consumo precoce de álcool. E com arma não é diferente. Ele está fazendo arma esportiva, mas ele vai pegando afinidade, amor, atração pela arma. E algumas pessoas, eu até discuti isso no final de semana, acho que em várias rodas esse assunto surgiu, era o assunto do momento, e algumas pessoas falaram assim, mas o pai tem o direito sobre o filho. Não é bem assim. A lei limita, tanto é que muitos pais, por exemplo, respondem às vezes por abandono material, abandono intelectual. Não é porque é seu filho, você faz o que você quiser. O pai autorizando pode ir mais. Quando o pai autoriza,
ele não põe em risco apenas o filho, ele coloca em risco a coletividade. Então, ainda que o pai tivesse um direito absoluto sobre o filho, não tem, mas ainda que tivesse, nesse caso, a gente deveria ver com reservas, porque estimulando um jovem, estimulando um menor a mexer com armas desde cedo, eu acho que esse risco não é apenas para aquele menor, mas para toda a sociedade. Legal. O senhor quer falar? Além disso, o decreto retira do morador rural o requisito de pelo menos 25 anos e deixa em aberto essa situação. Então, o morador rural que estiver um menor, por exemplo, poderá adquirir essa arma. Não tem um limite de idade, não trouxe no decreto. E o senhor comentava que morador rural que ficou muito vago, né? Que uma pessoa que mora numa chácara aqui ao lado da cidade se enquadraria. Isso. Eu acho que o intuito dele foi preservar os produtores rurais e não os moradores rurais. E o decreto fala em moradores. Então, o indivíduo que mora numa chácara próximo à cidade... Uma chácara de lazer, por exemplo. Ele pode morar lá e será um morador de uma área rural. Ele terá permissão de ter esse porte. Além do mais, se a preocupação dele fosse o MST, os próprios produtores rurais, moradores rurais, que são do MST e já têm a sua terra, também portarão armas. Então, eu acho que está bem amplo isso. Esse excesso legislativo que ele fez está com uma ampla margem inconstitucional. Sem contar aquela declaração dele de que o produtor rural, na opinião dele, poderia atirar e não responder por isso, né? Na defesa em tese, na defesa da sua propriedade. Bom, vamos lá, antes eu queria falar desse assunto, mas só aquilo que o doutor Luciano falou, e é uma verdade. Isso aí me parece consequência de coisa feita impulsivamente, sem o devido debate, que está se tornando uma característica desse governo. Eu torço muito para dar certo, acredito na boa vontade, mas vejam, por exemplo, quantas vezes fala alguma coisa e depois desdiz um assessor, desdiz um ministro, fica desautorizando as pessoas. Isso aí é prova de que mais uma vez aconteceu. Tanto é que eu dizem pessoas próximas que o ministro Moro está extremamente chateado. Notinha na imprensa já está falando que ele pode até deixar o governo, né? Mas agora já tem a promessa de uma vaga no Supremo, né? Já veio o afago. Mas eu ouvi isso também. Mas por quê? Porque não houve o devido debate. Então eu acho que quando ele usou o termo morador rural, o doutor Luciano falou do produtor, mas foi para dizer assim, se coloca produtor, parece que aquele latifundiário vai estar autorizado. Não, então é o funcionário dele que mora na propriedade. Mas tem isso, nós temos hoje áreas rurais que são limítrofes com o perímetro urbano. E aí? Aquilo que ele falou, depois então todos aqueles que seriam ameaça para o direito de propriedade vão ter o direito de andar armado. E eu falei no início, quem que vai levar melhor? Quem tiver maior poder aquisitivo. Vai poder adquirir mais armas de maior potencial de fogo, de destruição. Com relação à sua pergunta do proprietário, seria uma legítima defesa ao direito de propriedade. Isso não precisa o Bolsonaro dizer, isso está na lei. Agora, a legítima defesa tem que ser proporcional. O que diz o texto legal? Usar moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão injusta atual ou iminente, ou seja, uma que esteja acontecendo ou prestes a acontecer. Quando se fala em agressão injusta, não necessariamente uma agressão física. Qualquer ataque é um bem jurídico seu. E o direito de propriedade é um bem jurídico. Então, quando eu sou atacado, eu posso reagir para defender. Agora, primeiro, era necessário usar daquele meio? Segundo, ainda que necessário, foi usado com moderação? Então, isso eu quero que fique claro para as pessoas não pensarem, entrou na minha propriedade, eu posso usar um termo meter bala, né? Meter fogo, meter bala. Não é assim. Não é assim. Às vezes você até é obrigado a efetuar um disparo para cima, como as pessoas fazem, que eu acho um perigo, principalmente na zona rural, atira para baixo. Não vai ter perigo de ricochetear, porque terra, então a bala não vai ricochetear. Mas só quando estritamente necessário, senão parece que está liberado. Entrou na minha terra, eu posso meter bala. E não é assim. Vai virar um faroeste, né?
Um outro ponto polêmico do decreto é o que aumenta em muito o número de cartuchos para atiradores, caçadores e colecionadores para 5.000 cartuchos por ano. Qual que é a opinião de vocês? Extrapolou também nesse ponto, doutor? Veja, eu acredito que nesse ponto, para o esportista, e aí exclusivamente com este viés do esporte, não é muito. Porque ele precisa Também 50 treinar. é pouco, né? 50 eu imagino que para um treino de tiro... Não seria suficiente. Então, um treinamento, até para alguém que queira participar de Olimpíadas, tal, incentivar o esporte, nesse sentido, eu acho viável. O problema é onde guardar essas munições, né? Tudo isso engloba uma série de circunstâncias que podem ficar vulneráveis. Inclusive, você ter na sua casa 5.000 cartuchos, acredito que não vai ser adquirido de uma só vez, né? Mas vai te expor muito à criminalidade. Porque se o indivíduo sabe que você é um CAC, um colecionador, atirador ou caçador, ele vai ser um alvo também de uma pessoa de má fé que queira pegar esses cartuchos, né? Sim. Doutor, quer comentar isso? Estamos chegando no finalzinho. Pode comentar e já fazer sua consideração final. Em breves palavras, concordo com o que o doutor Luciano falou, até porque esses atiradores são os que representam o menor perigo. Eu bati muito na tecla da aptidão de manuseio e capacidade psicológica. E essas pessoas geralmente possuem os dois requisitos. O único problema é isso, ficam vulneráveis, mas eu acho que representam menos perigo. Tudo aquilo que eu falei de tragédias, desastres no dia a dia, no conflito, essas pessoas eu acho que estão menos sujeitas a um envolvimento. Então, eu acho que é o que tem de menos polêmico no projeto. O que há de polêmico mesmo é a questão do vício de iniciativa. Um decreto regulamenta uma lei, então, flexibilizar requisitos, eu acho que poderia ter sido feito por decreto. Agora, criar novas regras, autorizar o que a lei não permite, um decreto não poderia. Então, esse é um ponto polêmico, eu acho que já existe quase que um consenso em torno disso. Já ouvi dizer até que ele estaria disposto a retirar esse decreto e apresentar um projeto de lei. Né? E o executivo pode fazer isso. Né? As pessoas acham, mas legislar não é capacidade do legislativo, não é competência do legislativo, mas o executivo pode apresentar e o legislativo vai aprovar ou não. E na questão de mérito, eu acho que tem que enxugar, como eu disse no início, para concluir, acho que tem que enxugar para a gente não retroagir, não voltar à idade da pedra. Nós estamos a caminho da civilização e eu acho que isso é um retrocesso. Senão, daqui a pouco, toda vez que alguém se sentir lesado em um direito, vai querer fazer justiça pelas próprias mãos. E isso é tão reprovável que o próprio ordenamento penal proíbe. Nós temos um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões, que é justamente isso, fazer justiça pelas próprias mãos. Por quê? Porque o Estado do Direito diz que, havendo uma divergência, havendo um conflito, quem deve solucionar é o Estado e não o cidadão, muito menos aquele que está envolvido no conflito. Ele não tem as condições mínimas necessárias para solucionar aquele caso. Tá certo. Doutor Renato Pupo, muito obrigado. Doutor Luciano Macri, quer se despedir, falar alguma coisa para terminar? Eu gostaria de falar a respeito desse discurso político que vem sendo justificado para o decreto, que é uma questão de respeito. Então, se o outro estiver armado, eu vou respeitá-lo mais. E isso é uma falácia. O respeito se dá pela educação e não pelo medo do outro estar armado. Então, a base é a educação. O discurso está distorcido. Esperemos que o Supremo Tribunal Federal faça a sua parte. Agradeço pela participação. Eu que agradeço aos dois. Dr. Luciano Macri, advogado, professor, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB. Dr. Renato Pupo, delegado de polícia, professor de Direito e vereador aqui na Câmara também. Muito obrigado aos dois. Debatemos hoje o polêmico decreto do presidente Bolsonaro que flexibilizou o porte de armas no país. Lembrando que nossa programação está toda nas redes sociais, no YouTube. Acesse e confira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.